Beleza. Boa noite. Como de costume, nós vamos usar esses instantes iniciais para dar uma relaxada, para a gente esquecer dos nossos problemas, das nossas aflições, de toda a agitação do dia a dia. O que vai facilitar muito esses momentos que passaremos aqui juntos. Porque a harmonia, quando associada, a nossa harmonia, associada com a harmonia aqui presente no ambiente e dos companheiros, tanto encarnados quanto desencarnados, cria um clima propício para o estudo que nós estamos desenvolvendo. Então o nosso pensamento fica mais sério, fica mais aberto, fica mais receptivo e nós nos inspiramos mais e em conjunto tudo fica mais fácil. Então que a gente crie essa serenidade, essa harmonia nesse instante, que nossos mentores espirituais compartilhem conosco desses momentos, nos ajudando, nos fortalecendo, nos intuindo e também nos protegendo. E que todo o conteúdo que for aqui abordado realmente modifique um pouco a nossa maneira de pensar, de encarar o mundo, de agir. Nós bem sabemos que no dia a dia, onde somos testados, onde a nossa paciência é colocada à prova, aonde a nossa resignação também, é necessário que tenhamos um grande preparo para errarmos lá fora o menos possível. Que esses momentos de reflexão, de estudo, possam ser um grande peso para cada um de nós na hora de tomarmos a decisão adequada, encontrar a palavra acertada, para que assim façamos a diferença, tanto na nossa vida, quanto na vida de nossos companheiros. Que Deus nos abençoe, nos inspire, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós vamos hoje para o capítulo 163, Tudo Caminho, Verdade e Vida. E olha só, o título é Não Crer. Não negativa. Crer quer dizer o quê? Qual que é a definição da palavra crer? Acreditar. Acreditar. É isso? Então, se eu creio, eu acredito. Nem sempre. Acho que tem porém. Qual que é o porém? Tem muita gente que fala que acredita e não fala. Ah, muito bem. O problema está aí. Eu falar, eu não acredito, é uma coisa assim que não tem um embasamento. Se for analisar ao pé da letra, eu acredito, mas cadê o embasamento? Mas se eu falar, eu sei. Exatamente. Muito. Aí que está o X da questão. Então, quando eu falar eu acredito, você pode me contar alguma coisa e eu falar, eu acredito. Mas se eu não te conheço, não sei da sua índole, não sei da sua honestidade que está afirmando, eu posso falar, eu acredito, mas eu está errado. E outra coisa, eu posso falar assim, eu acredito, mas daqui a uma semana eu mudo de ideia, eu não acredito mais não. Então eu falo assim, eu acredito que existe um céu. Aí a vida vai passando, tantas e tantas coisas vão acontecendo que eu vou mudando essa minha percepção. E chega um determinado momento eu falo assim, eu não acredito em céu não. Muitos podem falar assim, eu acredito que existe um inferno. Mas daí a vida vai passando,
os seus entes queridos vão falecendo, uns deles não são dos mais bonzinhos, aí aquele negócio, cadê aquele indivíduo tal? Pelo que ele fez, ele deve estar lá no inferno. Eu não acredito mais não. Então você pode mudar de opinião a cada instante. Então falar em acreditar aqui na doutrina espírita, eu prefiro falar saber. Eu não creio, eu sei, mas sei o que? Eu tenho certeza. Se eu tenho certeza, tem que ter fundamento. E é tudo que a doutrina nos mostra. E tem que ser cientificamente comprovado. Porque aí você não tem embasamento. Se não for cientificamente comprovado, qual embasamento você tem? É o eu creio. O que você crê, você pode simplesmente ser ou não ser. O negócio é a coisa ser realmente comprovada. Então, aqui está falando não creio. E o texto está em Marcos capítulo 16, versículo também 16. Ela fala de Jesus. O que está se referindo, já que a gente vai entrar nesse contexto, da seguinte maneira: mas quem não crer será condenado. Mas quem não crer, quer dizer, qualquer pessoa que não crer será condenado. Condenado ao quê? Então, uma frase desse tipo, eu sempre falo, tem que analisar o contexto, o que tem para cima dela, o que está escrito para baixo, para você saber o contexto todo e onde que se encaixa. Mas como aqui nós estamos pegando o cerne da questão, que é o seguinte: aquele que não crê está condenado. Se você olhar o pé da letra, analisar o pé da letra conforme, por exemplo, a doutrina, a religião católica, ela nos ensina, essa condenação seria o quê? A parte infernal, né? A área infernal. E isso também me cabe na fala de Jesus, né? Pois é. Pois é. Tudo que você analisa ao pé da letra vai dar um sentido que não tem nada a ver, né? Então, olha só, primeiro parágrafo que Emmanuel fala aqui para a gente, ó. Os que não creem são os que ficam. Já que a gente entende melhor um pouquinho disso. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas destinadas à escura voragem da morte. Então, aqui ele está falando sobre a questão de nós que ainda estamos presos ao sentido. Então, nós vivemos justamente para satisfazer as nossas sensações, as nossas vontades. Então, tudo isso que tem aqui no plano físico, por exemplo, eu tenho vontade de quê? De ser rico, por exemplo. Tenho vontade de ter uma bela de uma casa, um belo de um carro. Eu tenho vontade de ter um belo do emprego, ter uma bela conta bancária. O que mais? Tudo que é material é finito, vai ficar aqui. Então, quando você dedica largo espaço de tempo da tua vida apenas às questões materiais, relegando a parte espiritual, você está vivendo conforme os conceitos aqui da vida física. Logicamente, a vida física perecerá e todos esses seus sonhos, todas essas ilusões vão desaparecer. O que fica? O que fica é o teu legado, o que você fez, o que você galgou, o que você avançou. E se não houve avanço? Não houve melhoria na parte sentimental, comportamental, na parte de fazer a diferença, de trabalhar pela sociedade, pelo próximo, por si próprio. É isso que realmente conta. Ou é o contrário. O que é abstrato é o que realmente tem valor. O que é concreto vai perecer. Então, o que diz a nós, espíritos que somos imortais, é o nosso legado, são os nossos feitos, são os nossos avanços, as nossas melhorias.
Então, aqui, quem não crer que existe uma vida após essa vida física, aquele que não crer que nós estamos em processo de aprendizado constante, aquele que não crer que haverá, depois que você fecha os olhos da vida física, haverá uma nova vida, aonde você chegará com a bagagem adquirida na sua arrumagem terrena. Você chega do lado de lá, absolutamente sem nada. Então, essa condenação seria o quê? Ir para o fogo do inferno? De jeito nenhum. Seria a pena de você ter perdido uma grande e larga oportunidade de avançar. Os que alçam o coração para a vida mais alta estão salvos. Nós já não estamos mais naquele estágio de recompensas e de castigos. Nós não estamos mais no tempo de crer nessas coisas. O que seria a recompensa? Céu, castigo, inferno. Os que alçam o coração para a vida mais alta, estão salvos. Essa salvação tão falada representa o céu, mas não é algo físico, é algo interior. O reino de Deus tão falado não é algo físico, é interior. Então todos, absolutamente todo ser humano pode ter o reino de Deus dentro de si. Mas para isso é necessário conquistar. Não é uma coisa que se ganha e nem que se barganha. Eu faço isso para adquirir aquilo. Eu poderia falar agora para vocês o seguinte, vamos para o céu. Quer ver uma fórmula mágica para ir para o céu? Temos assistência social, né? Vamos trabalhar todos os dias para assistência social para ajudar todo mundo que está necessitado. E vamos e fazemos esse serviço. E angariamos, juntamos, distribuímos. Vocês acham que isso é um grande feito, um médio feito ou um pequeno feito? É um grande feito, porque está ajudando alguma coisa, alguém. Mas não visando isso. Visando uma escala maior. Justamente. Quando eu faço algo, não importa o que, esperando uma recompensa, acabou. Não tem valor. O feito está Porque feito. você não está fazendo de coração, você não mudou. Nós estamos falando de essência. Estamos falando de essência. Se o reino do céu está aqui dentro e eu sou uma mentira, como que esse reino vai estar aqui presente em mim? Não. Lembra daquela passagenzinha lá do Evangelho, do óbolo da viúva? Aquela que deu aquela moedinha de inexpressivo valor, mas era tudo que ela tinha e deu de coração. Foi a que mais tinha doado, não a quantidade, não o valor, mas a entrega. Ela fez dentro da sua possibilidade. Agora, se você tem muitas possibilidades, se a gente abrir o nosso guarda-roupa, por exemplo, vai ver roupa de sobra lá. Então você pode falar assim: isso que não me serve mais, vou doar tudo para os pobres. Vai ajudar, é fato que vai ajudar. Mas você não está doando de coração, você está doando a sobra. Você não está pensando na pessoa que está recebendo, você está pensando em você se desfazer de alguma coisa para que talvez a sua consciência se amanhe, ela se acalme, ou para que a sociedade ou alguém veja o seu ato filantrópico. Isso depende, varia de cada um.
Ou você pode simplesmente olhar no seu guarda-roupa e não ter nada que você possa doar. E aquilo que você usa, mesmo sendo uma roupa bem fininha, bem simplesinha, você fala, não, isso aqui vai ajudar alguém e eu estou dando de coração. A diferença está na intenção. Na intenção daquilo que nós queremos fazer. Agora, quando a gente espera uma retribuição, a gente está se iludindo. Vou viver a minha vida inteira fazendo caridade, porque quando chegar lá na vida espiritual, eu quero o reino dos céus, mas eu quero aquela beleza, quero uma mansão lá em cima, de frente para a praia, né? Com bastante cartão de crédito para poder comprar bem no supermercado, ter aquela vida, poxa, ilusória. E os exemplos estão aí aos milhares e a gente não nota. A gente quer o quê? A gente quer isso: ociosidade, facilidades, fortuna, né? Tudo que deixa a nossa vida mais suave, nossa vida física. Porém, a gente ainda não sabe lidar com tudo isso. Lembro que ociosidade é igual à primeira marcha. Você vai andar a vida inteira na primeira marcha, aquela marcha segura. Você não vai dar uma aceleradinha, uma melhoradinha? Tem. E às vezes os obstáculos, para você ultrapassar, você tem que dar uma acelerada. Então a vida nossa é recheada de dificuldades, de perdas, de obstáculos, justamente para quê? Para que a gente se movimente, para que a gente faça a diferença. Seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz. Seus dias de trabalho. Vocês já notaram que Emmanuel, ele não alivia em nenhuma lição? Todas as lições, pode pegar uma por uma, ele chama a gente o quê? Ao trabalho, não passa a mão na nossa cabeça. Se vocês pegarem uma lição aí, qualquer uma, que fala assim, nossa, coitadinho das pessoas, tão sofredoras, tão dignas de misericórdia, ele não faz isso conosco. Ele não nos põe no colo, ele nos chacoalha. Todas as lições são para que a gente acorde e movimente, porque nós não somos coitadinhos, nós somos uma grande potência. E é nas dificuldades, nos obstáculos que nós descobrimos a potência que somos. E a gente só vai descobrir quando o obstáculo é transposto. A gente pensa assim, uma perda insuperável. Um indivíduo tal da minha família, muito ligado a mim, desencarnou. Quer dizer, rompeu-se aquele caminhar em conjunto, né? E muitos, a vida ali também termina. Mas se você compreender bem, ao invés de ser uma dor imensa, é uma grande oportunidade. Às vezes, aqueles que caminhavam conosco, às vezes, olha, em determinadas circunstâncias, não serve para todos os casos, não. Às vezes, aquele que caminhava conosco facilitava muito o nosso trabalho, deixava a nossa vida muito cômoda, muito fácil. E tudo que é fácil para nós, ainda não estamos em condições de viver. Para nós, não é bom. Nós precisamos movimentar, trabalhar, desenvolver, analisar, nos instruir, mas as facilidades vão fazer com que a gente estacione. A custa de valoroso esforço e pesada luta, olha só, olha ele dizendo, a custa de valoroso esforço nosso
apesar da luta, distanciam-se dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Mesmo nas maiores dificuldades, nós vamos o quê? Reforçando a nossa fé, entendendo a nossa vida, entendendo os caminhar. Tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão na montanha de amor e da sabedoria. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam, senão com os olhos destinados ao sepulcro, adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Eu tenho uma grande dificuldade, às vezes, de entender o que as outras pessoas pensam. Porque eu fui criado numa família espírita. Desde pequeno aprendi a olhar a vida sob essa ótica. Eu não compreendo direito como as outras pessoas pensam. E aí fica aquela incógnita, né? Cada um tem seu modo de ser, de agir, de pensar. E muitos mesmo, não estão nem aí, absolutamente nem aí para a vida espiritual. Nada, zero. Querem viver essa vida, esse momento, esse instante. O resto não faz diferença. Mas o que é grave nessa circunstância? É o que? Essa falta de perspectiva e essa vida extremamente materialista cria uma ilusão, uma grande ilusão. Só que a nossa energia vital, ela vai se esvaindo, vai se acabando. Os anos vão passando, as décadas vão passando, nosso fluido vital vai diminuindo e nós vamos envelhecendo e ensaiando para o desenlace. E quando acontece isso, a maioria dos materialistas começa o quê? A desesperar. Porque eles estão indo para o fim. Então, quando se chega nessa condição, o que lhes resta? O que lhes sobra? Muitos, quando estão chegando a essa idade maior, pensam em suicídio. Por quê? Vai entrar naquela fase que vai dar trabalho para os outros, já não vai enxergar direito, já não vai locomover direito. E como não existe, para eles não existe a vida após a vida, mais fácil abreviá-la, né? É o que está reportado, por exemplo, naquele livro, o Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, né? Que o Castelo Branco? Camilo Castelo Branco, né? Ele, quando já estava na idade mais avançada, é isso que ele pensou. Não vou dar trabalho para ninguém, não. Deu um tiro nos tímpanos e abreviou a vida física. Intensificou e muito o sofrimento espiritual. Ou seja, então o materialismo, a falta de saber quem nós somos, faz a grande diferença. Mas o pior é que aqueles que sabem, mesmo assim fazem essas borradas. Bom, olha só como é que a vida é muito interessante, é muito perfeita. O indivíduo é materialista, extremamente materialista. Vive a sua vida como bem lhe aprouver. Faz parte do seu livre-arbítrio e isso é permitido. Pode fazer o que ele quiser dentro daquele livre-arbítrio que ele tem. Chega uma idade mais madura, desiludido agora com o caminhar da sua existência, dá cabo da sua vida, pensando ir para o nada, desaparecer. Não desaparece.
O que desaparece é o corpo físico, que vai se decompor, porém, mesmo o corpo espiritual, uma réplica, né, do corpo físico, aliás, ao contrário, se mostra vivo. Só que com um agravante, um tiro no tímpano. Pensa bem. Você despertar em um lugar desconhecido, revendo aquela cena e sentindo o sangue jorrar. É castigo? Não, é consequência. Tudo na nossa vida é consequência. Por quanto tempo ele ia ficar naquele estado? Teoricamente, o tempo que ele ainda teria de vida física. Ele vai esgotar essas energias no plano espiritual, né? Gastando, né? Esse restante. Bom, o fato é que qual a vantagem de ter uma existência dessa, materialista, um final assim e um acordar no plano espiritual numa condição precaríssima? A vantagem é que essa pessoa viveu, ela experienciou, ela errou? Errou. Mas e o tanto de acerto que ela teve? Será que sua vida foi só materialismo? Será que ela não conheceu outras pessoas, não amou, não chorou, não abraçou, não estudou, não avançou? Avançou. Só que chegou lá no final, cometeu um erro para consigo próprio. Vai corrigir, vai aprender. Isso vai ser aprendizado, porque uma vez que ele desperta no plano espiritual com aquela condição horrorosa, ele vai ver, nossa, o que eu fui fazer? E isso é um aprendizado. A partir daí, não vai, teoricamente, cometer o mesmo desatino. Então é preferível a vida, sempre é preferível, sempre, em qualquer circunstância, a vida é importante, importantíssima, mesmo aquela que a gente acha que é totalmente inútil. Vamos falar de uma vida inútil, entre aspas? Vamos pegar um caso bem assim doloroso, bem doloroso. Um indivíduo viciado em crack, que esteja, aquele que já vive debaixo da ponte, aquele que já não tem mais casa e que só vive pro vício. Se você pensar bem, o que essa pessoa está avançando? O que ela está avançando? O que ela está aprendendo? Olha, é praticamente um zumbi, só vive para o vício, só faz as coisas erradas, muitas vezes rouba, né? A maioria das vezes rouba, mente, etc. O que essa pessoa está avançando? Está. No mínimo, é um ato que vai ter fim. Essa condição dela, essa pessoa, vai ter um fim e vai ter um recomeço. Só que quando recomeça, tem todo o peso do erro que vai ter que ser corrigido. Então não deixa de ser uma enorme lição. E olha, só quem é viciado para saber a esmagadora dificuldade de livrar-se do vício. Então, o que ela vai ter que fazer? Vai ter que se fortalecer. Vai ter que lutar contra si mesmo, centuplicadamente. Vai se tornar mais forte ou não? Muitas pessoas que se recuperam e voltam para ajudar as outras pessoas a se recuperarem. Começam a trabalhar. E ainda vivendo as dificuldades da abstinência.
Pois é. Parece uma carga, né? Mas não é um grande obstáculo que a pessoa mesmo criou e que agora ela tem que superar? E ela superando, ela não se torna mais forte? Parece que vira combustível, né? Essas pessoas que se recuperam e vão prestar serviço. Pois é. Mas aquele combustível, eles veem as pessoas na mesma situação que eles estavam anos atrás, então vira alimento, retroalimenta a vontade dele. Pois é. A vivência também vai tornar as pessoas, nesse caso, empáticas, né? Que vai ver no outro que ela passou, não vai querer que o outro sofra daquela maneira. Mesma coisa são os órfãos, né? Mesma coisa aqueles que tiveram grandes traumas, não vão querer que o outro passe pela mesma circunstância, né? Então, tudo aqui no plano físico é aprendizado. Tudo é aprendizado. Então, a vida vale a pena? Vamos pegar uma vida assim, pode ser bem assim, dura, sem ter vícios, tá? Dificuldade extrema. Vamos pegar um país aí que seja um regime bem fechado. Vamos pegar a Coreia do Norte. Só que não vamos pegar a parte rica, na parte ali da cidade. Vamos pegar o pessoal do campo, esse pessoal que não aparece nas reportagens, aquele pessoal sofrido mesmo, não tem direito a nada. Você nasce num local onde você não pode ter nada, você tem que obedecer do começo ao fim. Fez alguma coisa errada, é paredão ou prisão, anos e anos, quando não perpétuo. Dentre outras coisas que a gente nem sabe, né, que acontece. Tem uma vida assim que você nasce, cresce, envelhece e morre e não sai do lugar. É uma coisa boa, uma coisa ruim. O que vai ser você? Lá tem religião? Não tem. Não tem nem religião para a pessoa se afirmar. E aí? O que ela aprende? Obedecer. Estou certo? Não obedece. Olha o que acontece. Aprende a obedecer. Drogas são permitidas? Vai usar para ver o que acontece. É um regime educacional assim, extremo. Mas é um regime educacional. Porque aqueles indivíduos que estão ali naquele país, naquela condição, não é a primeira vez que eles vieram para o planeta Terra, não. E se estão ali, é porque merecem estar ali. Ali é o lugar exato, certinho para eles estarem. Para quê? Para a punição? Para aprender. As pessoas que nascem mutiladas, sem perna, sem a visão, sem audição, sem qualquer membro, é castigo? É punição? Uma pessoa nasce cega, surda e muda. Que bela vida ela vai ter, né? Fala a verdade. É uma vida inútil? Não, é uma vida muito útil. No mínimo, é o aprendizado. Quando não, vamos supor, não é um aprendizado. É uma condição que faz com que esse indivíduo não se endivide mais. Às vezes é uma pessoa muito belicosa, uma pessoa com tendências homicidas, vai saber. A gente não sabe o que dá em uma condição, mas aquilo que temporariamente é uma prisão, é um cárcere, é um castigo, é uma misericórdia. É um ponto de início, uma retomada. Difícil, lógico. De acordo com os nossos atos, tem as consequências. Então, se está uma consequência desse tamanho, imagine os atos como é que foram. A justiça de
Deus conjuga-se à misericórdia, e o inferno sem fim é imagem dogmática. A justiça de Deus conjuga-se à misericórdia. Isso que a gente acha que a punição é simplesmente eu acho que é, mas eu sei que é. A partir do momento que você sabe, você vê a perfeição da justiça divina. E o inferno sem fim é imagem dogmática, porque isso vai passar. Aquela pessoa que está naquela condição, ela vai sair daquela condição. Isso não vai ser para sempre. Essas penas eternas não existe. Não existe. Isso é lógico. Deus é justo e bom. Se Ele é bom, não vai permitir que alguém vá o resto da existência sofrer por causa de um erro cometido às vezes em alguns segundos, minutos, horas, dias. Não faz sentido. Então tudo é educação. Todavia é curioso reconhecer que quantos não creem? Não importa se crê ou se não crê. O que importa é o que você faz. Você crê ou não crê? Pode ser o certo, pode ser o errado. O importante é saber, conhecer, entender. Na realidade, quando nós tratamos do assunto fé, a fé nada mais é do que você ter certeza de que aquilo que você está tratando é real. Eu tenho fé que a dor vai passar. Ela é verdadeira? Vai. Uma hora passa. Eu tenho fé de que se eu estudar muito, eu passo no concurso. Tem alguma coisa de errado aí? Porque se realmente você estudar e você souber a matéria toda, você passa. Isso é fato. Mas se você não se esforçar, você não passa. Então, a partir do momento que você sabe o mecanismo, isso é realmente você põe mesmo o que é realmente a fé. Pelo hábito de apenas admitir o invisível, permanecerão beijando o pó, em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros caminham para a certeza da vida imortal. Sabe por que tem tantos hospitais assim, fervendo de gente? Porque grande número de pessoas só despertam a dor. E ela é necessária ainda. Onde que eu ouvi essa frase? Essa frase eu já ouvi em algum lugar. Já ouvi em quartos de hospitais preces mais sinceras do que nos templos religiosos. Já ouviram essa frase? Abraços sinceros, beijos sinceros, tudo dentro do hospital. Pois é. Porque o que está em voga ali é o sentimento, é a pessoa, é o afeto, é o carinho, é a vida. E sendo que quantos e quantos de nós vamos aos templos religiosos meramente por ir? Rezamos por rezar, sem colocar o coração. Mas quando a dor vem, quando nossos entes queridos estão sofrendo, doentes ou prestes a partir, as nossas preces se tornam regadas de lágrimas e vivadas de sentimentos. Então, os hospitais, os asilos, os orfanatos, muitas residências onde os indivíduos moram sozinhos,
Todos esses lugares são temporários, mas necessários para que se despertem para o que são. A partir do momento que a pessoa desperta, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho o quê? Eu tenho 20, 30, 40 anos de vida ainda. O que eu vou fazer dessa vida? Vou viver por viver? Meu fim eu já sei qual que é, mas e o meu roteiro? O que eu vou traçar? Vou viver apenas para satisfazer a minha fome, as minhas vontades, para ter um dinheirinho, alguns bens materiais? Será que a vida se resume a isso? De jeito nenhum. Faz tempo que eu não falo essa frase aqui. Falava muito dela na cerimônia de domingo. Mas eu vou repeti-la novamente. A nossa felicidade, ela se encontra junto de todos os companheiros que nos circundam. O tesouro que nós tanto procuramos, chamado felicidade, encontra-se no coração de cada um do nosso semelhante. Enquanto nós não desenterrarmos esse tesouro, não descobrirmos onde ele está e o que representa para mim, a gente vai viver a vida dos sentidos egoístas, apenas para satisfazer o nosso eu. A partir do momento que você entende que a sua felicidade não está dentro de você, mas naquilo que você faz para os outros, aí sim a nossa visão de mundo começa a mudar. Vai chegar um ponto, daqui a muito tempo, em que você vai se sacrificar pelo próximo. Ou vocês acham que os apóstolos, os mártires do cristianismo, que pereceram há 2000 anos atrás, eles vieram para cá apenas para expiar as suas provas? Ou foi uma vivência do verdadeiro amor? O Cristo veio à Terra em missão ou por amor? A gente faz o que faz na nossa vida pelos outros porque é um dever ou faz por amor? A diferença toda da nossa existência está aí. Porque aquilo que nós doamos é o que sai, é o que entra. E nessa volta é que nós nos tornamos felizes, pessoas satisfeitas. Enquanto pode todo mundo me amar, pode todo mundo me bajular, pode todo mundo pôr-me num pedestal, mas se eu não servir ninguém, eu vou ser infeliz. O próprio Cristo disse que aquele que quer ser o maior seja o servo de todos. Ele não falou isso apenas como uma frase de efeito, porque é a realidade. É o que você faz, é o que você recebe, é o que você se torna. Então, crer, para mim, é saber que a vida é muito maior do que as meras aspirações da vida física. Uma profissão, uma vida social, uma família estabilizada. É muito mais. Vida, para mim, é aprender a amar e servir. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Característica dele: soberanamente justo e bom. Uma pergunta bem comum: Deus nos ama? Deus é amor. Nós somos o quê? Sua criatura.
sua criação. Somos uma fagulha desse amor, mas somos amor. Somos essa fagulha que aspira em tornar-se uma grande chama. E se essa fagulha chama-se amor, o nosso coração vai ter que se rechear de muito e muito amor. Esse é o nosso destino. É para isso que nós caminhamos. É para isso que nós tropeçamos aqui, que nós sofremos, derramamos lágrimas, dizemos adeus, recebemos no colo. Assim é a vida. Aprendemos a deixar, aprendemos a cuidar, aprendemos a amar, aprendemos a servir. Estamos em constante aprendizagem para desenvolvimento das nossas potências. Qual que é a nossa maior potência? Capacidade de amar. A crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la. A descrença, contudo, só conhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam e nada entende além da noite do pântano a que se condena por deliberação própria. Então, viver uma vida sem ter a sua parte religiosa bem trabalhada, bem desenvolvida, sem ter os seus sentimentos mais nobres, aprimorados, é como você caminhar sem juntar, apenas se servindo do que está no caminho, mas não juntando nada, não pegando nada para que possa lhe servir ou para que possa compartilhar com o próximo. Nós não estamos aqui para sermos hóspedes de luxo nesse mundo, mas sim servos fiéis, educados, trabalhadores de serviço. Os que creem são aqueles que sabem dessas máximas. Os que não creem são aqueles que ainda vivem dos aspectos exteriores e deles se satisfazem temporariamente. Mas o que realmente nos preenche são os dons do Espírito. Porque nós, na realidade, somos um espírito encarcerado no corpo de carne, programado para sobreviver, programado para ter as suas preferências, programado para ter a sua manutenção, mas nós, como espíritos aqui encarcerados, não somos escravos dos sentidos que o corpo nos proporciona. A gente bem os compreende, sabe que eles são estritamente necessários, mas não nos deixamos escravizar por essas paixões. Vamos para o próximo? Hoje vocês estão falantes. O próprio Emmanuel falou que o próximo é a ponte para Deus. Ele falou isso. E ele enfatizou que Jesus há 2000 anos, ele já matou o convite que a gente já falou aqui algumas vezes, era o próximo. Até que quando chegar a falar da sua família, tipo, por que é minha família? Ninguém pergunta. Nossa, ele está do lado dele. Esse é o maior material que a gente tem, entre aspas, para a gente evoluir. Quis dizer que se fazer. A nossa família é uma unidade, não é um círculo próximo, né? E ele, quando deu a máxima, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo é o próximo, é todo mundo, como a si mesmo. Quer dizer,
Do jeito que você se respeita, você respeitar o outro, sendo esse outro qualquer um, está aí uma grande verdade de que nós estamos nesses atritos constantes para a gente aprender a conviver um com o outro. Um ajuda o outro. Aquele que é difícil vai estar fortalecendo a paciência do outro. Aquele que sabe um pouco mais vai estar desenvolvendo o seu trabalho de educacional para com aquele que sabe menos. E assim vai, a gente caminha em conjunto. Mas o X da questão, olha, que a gente precisa parar e dar uma meditada boa, são os exemplos do Chico Xavier. Da sua vida, a vida dele, né? Que foi amor ao próximo incondicionalmente. Ele viveu isso. Viveu esse amor ao próximo. Nos ensinando realmente o que é renúncia e o que é amor. Então, para a gente poder equacionar isso, é complicado quando você não detém essa virtude e você ficar, como será que é, né? Ficar imaginando. Então, pega os exemplos e aí você vai montando o seu quebra-cabeça e você vai entender. O Chico viveu intensamente essa questão de entender as decisões das pessoas. Tem uma coisa que foi colocada, ele tinha lá uma fila da assistência social, como tem aqui, e tinha uma mulher muito rica que entrava várias vezes na fila para pegar uma cesta básica. E aquele subiu na cara, chegou bem lá, já entrou várias vezes, várias vezes na fila, com esse som, como ela deve ter sofrido, quando você vê a situação. Puxa, ele desmonta a gente, né? Desmonta a gente. Esse tipo de lição que não deixa margem, né? O que você vai falar? Não tem o que falar. Ele tem muito que aprender, pela verdade. Não perturbeis, é o capítulo 64. Não perturbeis. Isso aí quer dizer muito pra gente, né? Não perturbeis. Não perturba ninguém. Então não dá problema, não causa problema. Isso está diretamente associado com aquela frasezinha do Paulo de Tarso, né? Não sedes pesado a ninguém. Aonde você for, leva o seu tear, né? Teça os seus tapetes, venda-os para o seu sustento. Não seja pesado a ninguém. Então não perturbeis o próximo. Bom, estamos falando pelo título, nem li nada para baixo ainda, né? É justamente para a gente não ser um estorvo na vida de ninguém. Nós estamos presentes, vamos dar trabalho? Sim, vamos. Mas aquilo que você puder evitar, evita. Aquilo que você puder aliviar do fardo do semelhante, alivie. Esse texto está em Mateus capítulo 19, versículo 6, na fala de Jesus. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mas que conheço isso aí de algum lugar? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. De onde você já ouviu essa frase? Casamento da igreja. Pode ser Paulo, acho que é a última coisa. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Essa primeira frase aqui, a palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Porque isso aí a gente parte o olho e já lembra, né? Essa palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Certo. Bom, vamos falar, nós estamos falando de casos do coração, vamos falar de casos do coração. O que se fala muito, né, é justamente a pessoa que contrai o matrimônio, Deus juntou, então o homem não separa. Quer dizer, juntou é o resto da vida junto. Muito bem. Vocês acham isso
assim, em 100% dos casos, correto? Tem um certo pensamento que corre aí pela casa espírita, de que se você contraiu um matrimônio com alguém, é que você tem alguma coisa a acertar com esse indivíduo e deve levar até o final essa missão, essa tarefa. É uma interpretação, mas também não pode levar o pé da letra. Pois é, tudo que generaliza, para mim, não serve. Não, você não pode generalizar. Minha vida é diferente da sua vida, que é diferente da sua vida. Toda vida é um universo. E vai, não, todas estão condicionadas a isso. Quer ver, eu já citei esse exemplo aqui, mas eu vou citar de novo. Tá? Faz de conta. Estamos no plano espiritual ainda, planejando a nossa reencarnação. O indivíduo A, o indivíduo B. Tá? O casal, homem e mulher. A, mulher, B, o homem. Vamos pôr um nome aqui para ficar mais fácil? A de Ana, B de Benedito. Beleza? Tá. Ana e Benedito estão no plano espiritual, planejando o seu retorno ao plano físico. Aí eles fazem, o planejamento é feito. Quando chegar mais ou menos por volta dos 18 anos, eles se reencontram. E aí, magneticamente, já estão, né, alinhados, começam a namorar, casam-se e vão ter 3 filhos e constituir a família. Daí para frente, elas rodam. Mas o planejamento é esse. Nascem famílias separadas, lógico. Aos 18 anos se encontram, namoram um tempo, noivo, casam, 3 filhos. Esse é o planejamento. Ana e Benedito renascem, desenvolvem, crescem, chegam aos 18 anos. Naquela fase que tudo é descobrimento, né? Hormônios aflorados ao máximo. O Benedito conhece o indivíduo C, que eu vou chamar de Carla, tá? Benedito conhece Carla e, logicamente, se vê atraído, e daí começa a ter um relacionamento. Desse relacionamento vem uma gravidez, que não foi planejada, vem a família, muito tradicional, que faz com que os dois tenham que se casar, justamente para constituir família, que é muito normal. Hoje não é tão normal isso, mas algumas décadas atrás isso aí era positivo. Então, nesse planejamento de Ana e Benedito se casar e constituir família, foi o ralo. Agora, o que aconteceu foi o seguinte: Benedito e Carla tiveram um filho, constituíram a família, tiveram um filho, e desenvolveram agora a sua vida totalmente diferente do que foi planejado. Muito bem. Só que tem o seguinte: esse indivíduo que nasceu desse relacionamento, esse filho, na realidade era um antigo obsessor de Carla, que era um indivíduo muito problemático, extremamente problemático, mas está diretamente ligado a ela, mas não tem nada a ver com ele. Só que ele entrou nesse universo e, consequentemente, vai sofrer as ações, né, as dificuldades no relacionamento com esse novo, com esse seu filho biológico, mas espiritualmente não tem nada ligado. E daí vem uma vida de sofrimento, e depois passa os arroubos da juventude, vamos dizer assim, o fogo apaga, né? Vou dizer o pé da letra. Ele nota, o Benedito nota que está num lugar que não tem nada a ver com ele, e aquela pessoa não preenche nada da vida dele. O que preenchia era o quê? A satisfação sexual. Só.
Quando isso se exterminou, acabou. Sobrou só problemas, pessoas problemáticas. Aí vem a minha pergunta. Foi planejado isso? Não. Ele vai ter que levar até o final da vida esse relacionamento? Só que tem o seguinte, ele vai abandonar o filho? Ele tem responsabilidade de colocar no mundo? Vê como é que as coisas são complexas? Mas ele está ligado emocionalmente a Carla? Não. Muito bem. Vamos piorar a situação. Aqui é a novela mexicana mesmo, né? Vamos piorar a situação. Aí ele já com 25 anos de idade vai passear no supermercado, fazer uma comprinha e esbarra com uma tal pessoa chamada Ana. E esbarra assim e começa a conversar. E começa a conversar e vê, se encanta por essa pessoa. E esse encantamento passa a ser recíproco, porque magneticamente eles estão ligados. Aí vem a pergunta: e se ele quisesse abandonar, né? Separar-se, né? Não abandonar, separar da esposa para ficar com aquela que era do planejamento reencarnatório deles. É errado fazer isso? Mas é abandonar o outro? Esse paradigma é que fica. É que uma separação não quer dizer necessariamente você ter as costas para uma pessoa. Mas Você muitos. Concordo com você. Mas muitos não encaram assim. Geralmente quando se separam, se tornam inimigos, né? Mas visto, não quero saber do indivíduo, não. É tipo assim, magoou, né? Magoou, não perdoa. Tem muito disso. Tem aqueles que, depois da separação, mantêm uma convivência até certo ponto normal, mas a grande maioria não. A grande pergunta que está nessa breve introdução que eu estou fazendo é certo ou é errado? Qual que é o certo? Seguir o planejamento reencarnatório? Ou tem que seguir aquela decisão que não foi decisão, foi um impulso. É um impulso que é muito comum na juventude. Aquele impulso vai custar aquela encarnação? Então, eu não dou a resposta. Mas cada um, logicamente, é senhor de si para tomar a atitude que quiser. Todas as atitudes têm consequências. Tudo que você escolhe tem consequência. Vai ter consequência? Vai ter. Mas é lícito ou é ilícito? Não existe isso. A vida é assim. Toda hora nós estamos tomando decisões. Todo dia a gente toma decisão. Às vezes você não tem muita escolha. Ou essa ou essa. Ambas são ruins. E aí o que você faz? Vou nessa. Tá. Mas você podia ter ido nessa. A gente estava fazendo escolhas a todo instante. Então eu acho que nós somos livres, faz parte do nosso livre-arbítrio, podemos agir como bem entender, só que nós somos totalmente responsáveis pelos nossos atos. Então, logicamente, se o que você construiu, o que você fez, você é responsável por aquilo. Você teve um filho problemático, é tua responsabilidade. Tem uma esposa que depende de você vai ter que arcar com as consequências. Mas o que adianta você ficar embaixo do mesmo teto, se martirizando, fazendo sofrer? Sofrendo e fazendo sofrer. Isso é produtivo? Mas a vida é feita de escolhas. Tem pessoas que fazem essa escolha. Tudo bem, faz parte do livre-arbítrio. Quem sou eu para dizer se está certo ou se está errado? De forma alguma. O que eu quero apenas salientar é o seguinte: nós somos livres para fazermos o que bem quisermos. E essa de que Deus juntou o homem e o separa, levando ao pé da letra no casamento,
tem nada a ver. Mas eu vou fazer um adendo aqui que é muito mais importante. O que eu falei que é Deus? Deus é amor. Se Deus vai unir algo ou alguém, Ele vai unir pelo sentimento. Então, o que Deus uniu, ou seja, o que foi unido pelo amor, concorda? O que foi unido pelo amor não se separa nunca. Não é separação física. Nós, por mais que nos amemos uns aos outros, nós fisicamente todos vamos nos separar. Todos. Mas espiritualmente ninguém se separa. Quer um exemplo? Muito bem. Aqueles que têm a sua mãe, tanto encarnada ou desencarnada. Tá? Pensem na sua mãe. Pensaram com amor? Pensaram com amor. A distância ou a morte física foi suficiente para apagar esse amor? Então, o que quer dizer aqui essa frase? O que Deus juntou é quando nós adquirimos já esse sentimento nobre por uma determinada pessoa, seja ela qual for, isso não se apaga. Exemplo. Eu já citei um livro do Ranieri, que fala sobre as profundezas abismais, né? Os lugares mais ermos do plano espiritual, aonde os indivíduos mais complicados estão vivendo. E que ali, Ranieri, ele retrata perfeitamente, junto àqueles indivíduos totalmente alienados, as mães deles estavam junto deles, amparando-os. Isso quer dizer o quê? Você renuncia um céu, uma vida melhor, para ir para uma região abismal, cuidar do seu filho. Isso chama-se o quê? Para o amor existem barreiras? Não existe. Então, o que Deus uniu, nem a morte separa. Nem esse abismo que existe evolutivo entre um e outro separa. Lembra do livro Renúncia? Lembra de Alcino? Estava lá em outro lugar, mais longe para burro. Saiu, abandonou para vir aqui reencarnar na época da Inquisição. Jesus do céu. Saiu de uma região praticamente paradisíaca para vir à Terra num momento medieval, durante a Inquisição, sofrimento, a Idade das Trevas, por amor a um ser. Então, o que Deus uniu, o homem separa? Não separa. Mas o amor, quando ele é genuíno, o amor mesmo, sendo genuíno, ele não transforma em áudio, ou você fala assim, eu amava, agora eu estou sentindo ódio. Não amava, não existe amor. Onde a modificação do amor não existe. Não. Se fosse assim, não existiriam mães de assassinos visitando-os nas penitenciárias, né? Ele fez isso, não amo mais ele, olha a atrocidade que ele fez. Não. É o meu menino. É o meu menino, exatamente. Vai sempre ser. Então, o amor compreende. O amor, eu vou dizer para vocês o seguinte, é o conjunto de todas as nobres virtudes. Quando você consegue juntar tudo isso num pacote só, a gente tem uma definição pálida do que é amor. É muito mais amplo do que a gente sonha.
O amor foi banalizado. Não, o amor foi comparado a amor, homem e mulher. Não, foi banalizado ao extremo. Né? É conjunção carnal. Fala assim, o amor é conjunção carnal. Não tem nada a ver. Nada a ver. Acho que é falta de uma adequação, de um termo melhor. Né? Mas amor é a palavra-chave da formação do universo. Eu falo que Deus é amor, então não tem muito mais o que questionar. Né? É amplo, é imenso e está longe ainda de compreendermos na sua real extensão. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração, como fora dito. Né? Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados. Alicerces sagrados. E os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. Tá, você constitui família, vem filhos, é um desígnio. Tem ali uma tarefa, tem uma missão. É uma vida que é colocada nas suas mãos. Você não pode renunciar a isso. A partir do momento que o indivíduo já está ligado à matéria, mesmo que não tenha vindo ainda à vida, ou seja, está no ventre, já é vida, tem que ser respeitado. É outro indivíduo. É outro ser. E o seu direito termina onde começa o direito do outro. Se o outro tem o direito à vida, mesmo que esteja ali em forma embrionária, você tem que respeitar o direito. E se você violentar esse direito, você é totalmente responsável. Totalmente responsável por tudo que advém. E o que mais vem a partir do momento de uma pessoa, quando estimula a outra a abortar ou ela aborta, é o quê? Obsessões gravíssimas. Aquilo que era para ser estreitamento dos laços de amor, mãe e filho, né? Pai e filho, passa a ser ódio entre dois espíritos. Olha só, de acordo com o livre arbítrio de cada um. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre corrigindo e restaurando. De novo, vou ler essa frase que eu acho importante. O homem não ludibriará os impositivos da lei. Não importa o que ele faça, a lei vai ser sempre aquela. Abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre corrigindo e restaurando. Cada um, de acordo com suas ações, haverá uma reação. Eu posso citar vários e vários exemplos aqui. Logicamente, o que se aplica a um determinado indivíduo não se aplicaria na vida de outro. Então, é muito individual essa questão. Então, não tem como a gente descer um parâmetro concreto. A partir de todo aquele contexto, vai ter uma história que vai estar renascendo. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós a significação mais vasta. Não separeis o que Deus juntou, corresponde também a não perturbeis o que Deus harmonizou. E agora? E agora? A gente sabe o que Deus harmonizou? Dá um exemplo, né?
Ajuda eu. Ajuda eu aí. Não separeis o que Deus juntou. Corresponde também a não perturbeis o que Deus harmonizou. Muito bem. São frasezinhas curtas, mas é um contexto tão grande de situação. Bom, vamos tentar simplificar ao máximo aí para a gente não divagar muito. Quais são os nossos direitos? Quais são os nossos direitos? A gente tem o direito à vida, a gente tem o direito a exercer o nosso livre-arbítrio, a gente tem liberdade de pensamento, de expressão, de ir e vir. São os nossos direitos. Tá, você tem os 5 aqui. Muito bem. Quais são os nossos deveres? Vou resumir 10 em 1. Seguir os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não, os 10 mandamentos. Que é tudo que é, não faça alguma coisa para detrimento do próximo, né? Tudo que está ali nos 10 mandamentos. O que mais? Não cercear a liberdade alheia. Não escravizar ninguém, nem fisicamente, nem emocionalmente. O que mais? Tá bom. Porque eu já resumi 10 em 1, que é os 10 mandamentos, falaram, não roubar, ser honesto, é a mesma coisa, vão chover no molhado. Mas está por aí. Então, se nós vivemos nessa condição, exercendo na nossa liberdade, fazendo o que há de correto, não influenciando na vida alheia, é como se a harmonização estivesse perfeita. Mas a partir do momento que eu, por exemplo, sou uma pessoa boa, trabalhadora, honesta, mas o indivíduo X, que é a minha esposa, eu escravizo ela. O abuso dela. Pronto, já está aí um fator negativo. Socialmente, sou perfeito. No ninho doméstico, sou um déspota. E aí? Quem que é responsável? Simplesmente eu estou diretamente ligado a essa pessoa. Estou contribuindo para a sua infelicidade. Não perturbeis o que Deus harmonizou. Eu estou tirando o seu direito de ir e vir, a sua liberdade de pensamento, de expressão da fé, etc, etc. Estou influenciando isso em cima de alguém. Eu estou desarmonizando? Estou. Isso é um exemplo tolo que eu inventei agora, mas pode ser qualquer coisa. Tudo que eu faça que esteja influenciando na vida do outro, exatamente. E se eu desarmonizo, quem que vai ter que harmonizar? Exatamente. Então eu tiro do lugar, quem que vai no lugar? Eu. Então eu faço aquela bagunça. Quem que vai ter que limpar? Eu. Quanto mais eu bagunço, mais trabalho eu vou ter para organizar isso. Então quando a gente fala em sofrimento, dor e obstáculos na nossa vida, nada mais é do que toda aquela bagunça que a gente fez e que agora está reorganizando. Exatamente.
Quem vai sofrer as consequências? O próprio. E como é que faz para ele não sofrer? Ele conserta. É assim a nossa vida. Nos relacionamentos, exatamente. Na vida social, na vida religiosa, na vida familiar, tudo. O que eu fizer de errado, eu tenho que consertar. Eu sou responsável. Se eu faço com que alguém derrame uma lágrima, pode ter certeza, mas dia menos dia, essa mesma lágrima vai fluir dos meus olhos. Então, a vida é assim, a gente semeia, mas o fruto vem. Se for amargo, quem não gosta de jiló, vai aprender a comer jiló. Ainda bem que eu gosto de jiló. Nossa, agora, quem não gosta... Ninguém alega desconhecimento do propósito divino, o dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. Por quê? Porque é o que faz com que a gente movimente. Nós somos criados para o movimento. Nós somos criados para agir. E a gente vai no sentido contrário. A gente quer agir o menos possível. O próprio cérebro nosso é programado para isso, sabia? Nós temos que lutar diariamente contra nós mesmos. Quem aqui não tem o hábito da leitura? Senão todo mundo lê, né? Agora, se eu fizer essa pergunta para André, quem tem o hábito da leitura? Então, quem não tem o hábito da leitura, vai pegar um livro, o que acontece? Começa a ler a primeira página, a segunda página está dormindo. Aí vai no centro espírita e a pessoa fala assim: é teu obsessor que não quer que você leia. Nada a ver. É teu cérebro que desliga para economizar energia. Aí faz você dormir. É puramente físico, biológico isso. Como é que você supera isso? Com esforço. Você vai treinando o seu cérebro. Hoje você lê Hoje você lê uma página, amanhã você lê 2 páginas, depois amanhã 3 páginas, o seu cérebro vai reaprender, reeducando. Então, qualquer pessoa que não tem costume de ler, vai pegar um livro, vai dar uma cochilada. E vai falar assim: meu obsessor me deixou ler. Não, vou largar disso. Tem nada a ver, não. Pode até ter um caso ou outro. Pode até ter um caso ou outro. Mas isso é uma exceção. E a consciência sentinela vigilante do Eterno, a menos que esteja um homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. O Pai criou os seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados da sua ação infeliz e por vezes gasta séculos desatando milhões. Bem profundo, bem verdadeiro, bem estilo Emmanuel mesmo, né? Fez aí, ó, o que acontece. Quem desarmoniza as obras divinas, qualquer um pode fazer isso. Prepare-se para a recomposição. Jogou sujeira no chão, vai varrer. Quem lesa o Pai algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e por vezes gasta séculos desatando milhões. Então, se você desencaminha uma pessoa, essa pessoa se perde, você é totalmente responsável por ela. Com certeza você vai reencarnar junto a ela até que ela se alinhe novamente. Até que ela se harmonize novamente. Não, nós somos nascidos um para o outro. Que nada. Alguma coisa você fez. Se não está assim devidamente unida pelos sentimentos nobres, o que une geralmente são dívidas do passado. Não tem uma frasezinha que diz assim: os opostos se atraem, né?
Você atrai. Vai nessa. O que tem é o seguinte: os débitos se encontram, credor e devedor se encontram. E aí eles se alinham para o devido ajuste. Agora dizer que vai ser um alinhamento dos mais maravilhosos, não vai. Vai ter muita renúncia, vai ter muita resignação, mas se alinha, porque é da lei. É da lei que nós nos reharmonizamos. E se a gente quer uma vida melhor lá em cima, né? Tem que harmonizar aqui. Por isso tem aquela frase muito válida para nós: reconcilie-se com o seu adversário enquanto está com ele a caminho. Para não perder tempo. Porque vocês não reconciliam agora, nessa encarnação, a outra não vai ser lá para cima, não. Vai ser repetir a lição. Enquanto não harmoniza. Por isso nós vamos voltar aqui bastante vezes. Estamos com um encontro marcado para daqui a um século, todos nós de novo aqui, para a gente repetir a lição. Certo? Nós estamos em 2023, né? Então, 2123, mais ou menos, a gente está aqui de novo. 2223, nós vamos voltar aqui de novo. E vamos nos realinhando nesse tempo. Tirando as brincadeiras de lado, o que fortalece justamente os laços afetivos entre os seres é a convivência. Né? Então, se de alguma forma nós estamos unidos juntos, é porque algum laço propiciou isso. Alguma ligação já pré-existe. Não dá para saber qual que é. Nós temos alguma coisa parecida de grupos. Nossa, que, sabe, não é assim, uma casinha, não. Isso aí está tudo ligado. Essa afinidade que um vai adquirir do outro, isso tudo não é assim, estado. Você vê, quando você está nos bancos escolares, tem a sala de aula lá com 40 alunos. Quantos que você realmente leva para a posteridade como amigos? São poucos. São os poucos. Mas esses poucos é para a vida toda. Eu tenho amizades desde o colégio. Eu também. A gente se xinga, mas a gente é amigo. Porque tem um porquê, né? Tem uma afinidade. E sendo que tem outros que, às vezes até melhores, mais inteligentes, mais educados, mais etc., mas não tem. E pior, esses dias nós estávamos comentando, Valdemir, você falou uma coisa agora tão interessante. As coisas, elas são interligadas mesmo, né? Você estava falando em de trabalho, disso. Eu tenho colegas que trabalham comigo hoje, que moraram na minha rua quando eu era criança. Hoje estão trabalhando comigo no mesmo lugar. E a vida passou, nunca mais vi, um foi para um lado, um foi para o outro, hoje está tudo junto. É tudo interligado. É assim. É. Vocês já viram um DNA humano, como é que é? É tipo assim, uma espiral, né? Eles é infinito, né? Então, as linhas se cruzam e se afastam, se cruzam e se afastam. A nossa vida é mais ou menos assim. A gente vai, nesse desenvolvimento nosso, nós vamos nos unindo e nos separando. Mas a gente volta a se unir, volta a se separar. Mas está todo mundo junto. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constituem-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Se você citar exemplos disso aqui, agora a gente vai longe, né? Acho que deu para entender, né? Prestigiemos as organizações do justo juiz, que
que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes, é possível perturbar-lhes as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. É um poeta esse irmão. Fala a verdade, eu sou fã dele. Eu sou fã dele. Olha só que frase. Às vezes é possível perturbar-lhes as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. É um Castro Alves, né? É uma maravilha. Ou seja, nós temos livre-arbítrio para fazer o que bem entender, o que a gente achar que é bom para nós, mesmo não sendo, porque nós, a maioria das vezes, desconhecemos o que é bom e o que é certo. Só que da nossa ação vai estar ligado invariavelmente uma reparação. E essa reparação muitas vezes é dolorosa. Mas é na dor que a gente aprende. É aquela lição que você jamais esquece. Quem nunca fez algo doloroso fala assim, nunca mais eu faço isso. Né? Porque a dor realmente ela marca. Então, volto a dizer, preferível é agir e errar do que estacionar na ociosidade e esperar que as coisas aconteçam. Não estou ressaltando o erro, não. Erro é erro, dor é dor. Mas uma ação feita pela ignorância futuramente vai gerar o quê? Um conhecimento. Agora a inércia não gera absolutamente nada. Esse foi o 164, né? Então faltam 15 e vai terminar o nosso livro. Né? Estamos caminhando a passos largos para terminar. Gente, por hoje é isso aí. Deu 9h30. Não sei como é que vocês aguentam eu ouvir esse falatório 1h30 na cabeça. Mas vocês são os heróis. Boa semana para vocês. Eu estou pagando meus pecados, né? Tá bom. Gente, boa semana para vocês, tudo de bom.